E aí, tá valendo já, Dedé? Hoje estamos aqui com o Emerson Bruno, ó, pai da Mariana. Pai da Mariana. O esposo da Mônica, né? Sócio lá do estúdio S2, cantor, produtor e é o cara que mais manja de música aqui nessa mesa, com certeza é. Que bom, né? Que deu uma reduzida no, Deu uma reduzida no raio, é, né? eu ia falar do Brasil, né? Mas só que eu fui reduzindo, falei, vou Beleza, reduzir pra mesa. Vamos ser humildes. Que aí na mesa eu vou garantir. Na mesa tá garantido. Na mesa eu garanto do meu conhecimento, né? Eu sei que eu não conheço nada e pra você ficar... Pelo Fazer menos, igual outro, ganhar de pato é mole, né? né? Pelo menos pela idade, né? Tipo assim, Não, vamos nessa. no mínimo, né? No mínimo isso daí. Não vou nem falar nada de como é que você aprendeu a tocar bateria. Vamos ficar Não, por aqui vamos mesmo. ficar por aqui mesmo. Então, tá deixa bom. essa parte pra eu te contar daqui a pouco. Quando começar a Pra quem aparecer não- coisas aqui... Não, pra quem não sabe, o Emerson, além de ser um excelente, excepcional músico, já ter tocado com várias pessoas por aí, Parei ter com rodado bastante coisa, e ele é meu primo. Ele é meu primo, é da minha Sim. família, é uma pessoa que eu admiro muito e que eu vi crescendo no cenário da música aí nos últimos anos, e hoje fazendo várias participações com outras pessoas, e muita coisa legal que ele vai contar pra gente mais pro final isso daí. Beleza. Porque a gente queria começar do começo mesmo das coisas. Começar assim, como é que você se viu nesse mercado, como é que você se encontrou com a música. Na verdade, como que começa a sua paixão mesmo por Jesus, que é daí que parte todas as outras coisas, né? Então, vamos começar pela história, então, né? Vamos lá. Eu sou neto de pastores, Aham. tanto o avô materno quanto o avô paterno são pastores e são músicos, né? Meu avô materno tocava trompete e meu avô paterno tocava violão. Então, acredito eu que essa veia musical tenha vindo daí. Aos 5 anos de idade, eu não me lembro muito bem, né? As coisas, a idade vai chegando. E a gente, e algumas lembranças. E algumas lembranças, se não tiver foto, naquela época era raro alguém tirar uma foto, né? É verdade. Então eu tenho uma foto minha com 3 anos e meio para 4 anos, assim, agarrado na perna do meu pai, todo babado. Não tá aí não, né? Tá não. Então, mas graças a Deus. Não, porque se a gente pegar Mas essa se foto, aparecer se a gente aqui achar agora, eu foto vou dessa daí... eu te buscar, esse arquivo era bom, aí era arquivo da Globo Tá aqui, né? vendo aí, cara? Aí o que acontece? Tem uma foto minha agarrado na perna do meu pai e ele tá com a guitarra assim. Focaram em mim, mas a perna é dele, eu sei que era, né? Por causa da guitarra e aquela coisa toda. Então eu acho que vem muito disso, né? Da família musical. Assim. Minha mãe também toca um pouquinho de trompete, né? Hoje é bem raro, mas se botar um trompete na mão dela vai sair alguma coisa e tal. E o pai também, mas eu acho que minha paixão por música e por Jesus veio daí, veio de berço. Nasci num lar cristão, né? Vovô e vovô já levavam a família no caminho correto, né? Já criaram os meninos no caminho que deviam andar. E eu já vim dessa família, assim, meus avós pastores e músicos também. Então a importância assim, da igreja e desse convívio eclesiástico dentro da sua família te deu toda a base para você ser o músico que você é hoje. Você acredita mais ou menos nessa veia, nessa linha? Eu acredito que a minha família, na verdade, assim, essa coisa familiar me deu tudo que eu sou, né? Tudo que eu sou, tanto como músico como adorador, né? Como músico, graças a Deus, a gente conseguiu ir construindo algumas coisas, né? Porque Deus vai dando um talento e você vai galgando os outros e estudando um pouco mais e tal. Mas a base cristã, né? A família é a base de tudo, né, cara? Então, com a criação, independente de como seja, você estando debaixo dos caminhos do Senhor e tal, sendo guiado ali por Ele, cara, isso é excepcional. Você disse da importância, é extrema importância isso. Porque a gente sabe disso e a igreja ela tem um papel muito importante na formação de músicos, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, e também no exterior, em outros lugares também, funciona da mesma forma. Porque a igreja incentiva isso, né? E a gente que cresceu na Assembleia de Deus tinha muito aquela, né? O irmãozinho começava a cantar e você tinha que se virar. Tinha que ter ouvido de ouro, né? Tinha não, ainda tem. Ainda tem. Você tem que ter uns ouvido que de não ouro, Você tem que chegar lá e desenrolar. O cara vai começar a cantar lá e você acompanha aí, irmão. Se não acompanhar, é ruim. Hoje ainda tem um programinha, né? Tipo assim, tem a hora da oferta, o pessoal já sabe mais o que vai acontecer, mas tem sempre aquele irmão que vai dar uma palavra de oferta e do nada tira uma canção, tira a canção e assim, inventa de cantar. E aí, você, como bom assembleiano, né? Você já tem que desenrolar. Exatamente. Então isso daí acaba forçando a gente também a aprender as coisas, né? A crescer e a forçar os ouvidos também. A gente tem que forçar ele. Aprender cresce a tocar em vários tons, né? Cresce na...
A gente aprende na marra, meio que é empurrado isso daí pra gente. Principalmente quem é músico e começa dentro da igreja. Verdade. E a igreja acaba sendo um celeiro de criação desse grupo, né, cristão, desse grupo de músicos no país. E em várias outras situações também, esses músicos vão para outros, às vezes trilham outros caminhos também, fora do caminho religioso, mas sem formação da música dentro da igreja. Isso é muito importante. Você falou de nível de Brasil, né, aqui dentro do país, mas isso vem de lá de fora também. Vem de lá de fora também. Vem de lá de fora. Você vê vários cantores que hoje brilham no cenário musical internacional que vieram de dentro da igreja. O próprio Elvis, né? Não foi exatamente. No princípio cristão. Isso bem lá atrás. Bem mas lá se atrás. você trouxer para hoje, tem mais ainda, tem mais pessoas ainda. Muito mais. E você também começou nessa época aí, né, Dedé? Solta uma... Bota aquela imagenzinha aqui, Dedé, aquela imagem bonita. Gente, vamos falar de Jesus. Que a produção separa. A produção aqui é boa, a produção separou uma imagem bonita aqui dessa época. Vamos falar de Jesus, deixa eu te Queria ver, Dedé. Joga na tela, Dedé. Não, essa daí não, Dedé. Essa tá nova. Essa daí tá muito recente. Essa tá até nova. Essa daí tá muito recente, Dedé. É aquela dele tocando uma bateria. Caramba. Rapaz, aquela nós vamos buscar lá no seu Instagram. Eita, foi minha mãe que postou isso aí outro dia, rapaz. Olha isso, que coisa linda. Isso aqui foi na Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica, dezembro de 89. Não tem nem como errar a data. Não tem como errar a data, né? Naquela época as fotos saíam desse jeito. Tinha que revelar, né? Revelava com a datazinha no cantinho. Essa aí foi a primeira bateria da minha vida, na verdade. Cheguei eu na casa da minha mãe um dia, deixa eu te contar a história. Conta. Cheguei eu na casa da minha mãe um dia, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E aí a minha guarda ficou com meu pai, né? E meu pai logo se desviou e aquela coisa toda. Então, quando passava uns dias na casa da minha mãe me levava para a igreja. E aí, fiquei assim, né? Entre um lar dividido, sabe? Um lar secular e um lar gospel. Depois dessa idade, dessa separação, dessa coisa familiar. E aí o que aconteceu? Teve um dia acho que eu tinha 10, aí eu já tinha mais, porque essa bateria não era tão novinha assim. Mas teve um dia que eu cheguei na casa da minha mãe, eu tinha 10 anos, e ela falou assim, comprei um presente para você. Eu falei, é mesmo? Comprei uma coisa que você já queria já. Eu falei, é mesmo? Eu fiquei já olhando, né, dentro do apartamento. Ela morava no apartamento, fiquei olhando, falei, não cabe aqui o que eu pedi. Falei, não ia caber aqui o que eu pedi, né? Eu comprei uma bateria. Aí eu fiquei doido. Eu falei, cadê então? Eu falei, tá toda desmontada, né? De papel deve ser, né? Alguma coisa. Aí ela falou, não, comprei a bateria, tá lá na igreja. Aí eu falei assim, como assim? Ela, a bateria eu comprei pra você, mas tá lá na igreja. Você toca quando você for na igreja. Atrelou, hein? Exatamente. E eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, por essa grande sacada que ela teve, porque com isso ela me puxou totalmente, né? Agora a pergunta que não quer calar, você lembra o guitarrista ali, o baixista da banda? Lembra a galera que tava aí? Aqui é Levi, meu tio, Levi Mendonça. Aqui atrás é tio Nanai, tio Nanai. E aqui atrás é Romildo, cara. Romildo, que era o guitarrista mesmo, assim, né? O Levi pegava e fazia uma ponta. E aí, rapaz, isso aí é muita história. Buscou longe, né? Muita história. Isso aí é lá na DCI, né? O pessoal de Coqueiral de Itaparica. Inclusive, um abraço aí, pessoal de Coqueiral de Itaparica. Gente boa, gente da melhor qualidade. Tá lá. Bem diferente lá hoje, tá, gente? Tá. De 89 pra cá mudou muito. Mudou bastante coisa lá, você pode ter certeza. Mas foi abençoado. Um tempo abençoado. Mas essas fotos assim é bom que dá pra gente recordar e lembrar das histórias boas que você falou aí dessa bateria e de como você começou, né? Então esse aí foi o seu primeiro instrumento, a bateria? Foi meu primeiro instrumento. Foi meu primeiro instrumento de interesse, assim, né? De parar para poder ir estudar. Você quis realmente estudar ela. Pegava a chave com o pastor emprestado, ia para lá para poder ficar estudando. Então, até o tempinho que eu ficava na casa do meu pai, minha mãe já começou a me tirar para poder estudar. Então, tipo, foi realmente de Deus essa sacada dela de dar bateria para a igreja. E depois da bateria? Fala pra gente. Na verdade, você ficou até hoje eu sei que você é baterista, mas você ficou quanto tempo apenas na bateria até você começar a migrar para outros instrumentos? Que você é multi-instrumentista, né? Cara, eu não sei pela época, sim, sabe? Mas eu sei que bem depois disso, essa bateria aqui, pra você ter uma ideia, nessa foto aqui, ela tá onde a igreja é hoje. A DCI é hoje ali perto do Carone, em Coqueiral. Mas ela foi dada à igreja na época que a igreja ainda era aonde é o Carone, exatamente aonde é o Carone ali. No outro lado. Do outro lado, entendeu? Nem o pastor Mário era de lá ainda, era pastor Alex Lordelo na época, era a congregação de Cobilândia. Tá, rapaz, a memória tá boa. Tá bom, me batizei lá, inclusive me batizei lá, pastor Lordelão. Pastor Lordelo me batizou, então... E aí dá para lembrar disso tudo.
E mudou, como eu disse para você, né? Mudou bastante coisa. Eu não lembro muito da época, mas foi nessa igreja aí e me deram uma outra foto que, graças a Deus, eu não te passei e nem postei no Instagram, que tava eu nessa bateria, cara. Flávio Rocha num tecladinho desse tamanho aqui, Cabimba, né? O tão conhecido Cabimba hoje, mora nos Estados Unidos, trabalha numa igreja hispânica lá, muito, muito maneiro. A gente troca ideia direto. Eu, Cabimba, tava o irmão dele, que é o Fernando, tocando contrabaixo. Delay, carinhosamente chamado de Delay, mas Vanderlei Rocha, né? No trombone, Eduardo no trombone. Então tinha um time grande aí nessa época. E eu lembro que Cabimba foi o cara que me ensinou os primeiros acordes no teclado, sabe? E aí, aquela coisa, né? Quando o Cabimba não aparecia, enquanto ele não chegava, eu tava ali, curioso demais. Você já parou de pegar a chave para tocar bateria e começou a pegar a chave para tocar teclado. Para tocar teclado, exatamente. Cara, mas é uma benção. Essa coisa de igreja é exatamente como você falou. A gente chega num instrumento, mas um dia um falta e tal, e ali você tem que se remanejar, né? Você tem que se reinventar. Você vai se movendo ali e você acaba aprendendo dos outros. Você acaba sendo... Você não pode... A maioria das pessoas, não o seu caso, você é um caso atípico, você é um caso à parte. A maioria das pessoas como eu, ou como o André, as pessoas normais, a gente não vai ser excepcional em todos eles. A gente acaba sendo bom, mas não sendo excepcional em todos eles. O seu caso é diferente, porque você tem um dom especial aí que você acaba sendo acima da média naquilo que você pega e começa a fazer. Cara, assim, eu falo sempre isso quando a gente está conversando, inclusive lá em casa com as meninas, né, na educação do lar. Tudo que vier, independente de... Né, claro que a gente está falando de instrumentos, mas a Bíblia fala isso também, que tudo que vier a sua mão para fazer, faz conforme as suas forças. Sabe? Então, tipo assim, dá para fazer melhor? Minha força, dá para estudar um pouquinho mais para fazer melhor? Eu vou até o meu limite. Outro dia eu ganhei uma gaita. Sabe? E tipo assim, eu não sabia tocar gaita. Mas aí rolou um lance lá no estúdio lá que eu tive que desembolar. Eu queria um som de gaita. Procurei no teclado, um virtual, tentei. Falei, não, tá esquisito. Falei, rapaz, tem uma gaita aqui e tal. Aí peguei a gaita e fiz o som. E postei o stories ainda. Aí a galera, caraca, nem sabia que você tocava isso. Eu falei, nem eu. Descobri agora. Acabei descobrindo a marra, né? Entendeu, cara? Então, tipo assim, quando a gente gosta de música, e é tão de Deus isso, né? Porque eu creio que Deus usou minha mãe para me trazer de volta de uma vez por todas, assim, para dentro da casa do Senhor através da música. E a paixão que ele tem me dado por isso, pelos instrumentos, por como a coisa funciona, sabe? Por essa coisa de prática de banda. Não, faz isso aqui no baixo, faz isso aqui na guitarra, vamos ver como é que fica. Aí você fala assim, rapaz, ficou legal, vamos embora então. Sabe? Nem tudo funciona, né? No pensamento nem tudo funciona. Mas depois de um tempo, a parte da criação vai ficando legal. E eu acho que Deus usou isso para me trazer, sabe? Essa coisa da paixão. E eu agradeço muito a Deus porque eu tenho pedido a Ele por onde quer que Ele me leve, ou onde quer que Ele tenha almejado para que ele chegue com o Emerson Bruno, eu continuo sendo a mesma pessoa, sabe? Não mude o coração, não mude meu caráter, não mude a forma de tratar com as pessoas, de agir com as pessoas, sabe? Exato. Aprendendo dele mesmo, que foi manso e é manso e humilde de coração. E quando que tudo isso daí começa a se tornar para você um desejo de montar uma banda, de começar alguma coisa? Quando você começou mesmo assim, falar assim, não, agora nós vamos montar uma parada aí pra gente, vamos montar uma banda, vamos começar a tocar? Então, quando surge essa ideia? Falar de anos é complicado, mas vamos lá. Teve uma época. Quando eu tinha 21 anos, eu fui convidado para. Eu fui convidado, tem 44, tá, gente? Só para ficar claro. Corta para 18. Eu tenho 44. Então, quando eu tinha 21 anos, eu fui convidado para participar da primeira banda. Da primeira banda, assim, banda mesmo, fora da igreja, né? A gente tinha a banda Ágape, que já funcionava dentro da igreja, né? Da igreja de Coqueiral, da igreja de Coqueiral de Taparica, que eram as meninas no vocal e essa coisa toda. Então, que foi a banda Agnus. Ágape, Agnus, olha isso. Nada a ver com o que vem, nada a ver com o que vem depois. Sabe o que significa? Nada. Então, cara, e aí já era o Cristiano, que hoje é meu sócio lá no estúdio, o guitarrista, e trabalhava na Song, já tinha me visto tocar bateria e me chamou para tocar na banda Agnus. Lá foi minha primeira experiência com banda, também foi minha primeira experiência no estúdio. A gente entrou no Estúdio Vitória, para gravar uma canção nessa mesma época, né? 21 anos por ali. Tal. Na época a gente queria
Isso mesmo. Ali era quanto? 89? 89. 89. Então isso aí, então, 90, 98. 93, Não, 98. 98 já era. Porque ali eu tinha 10, né, para 21, né? Por ali, assim. Quase chegando nos anos 2000 ali. Era exatamente isso. E aí eu tive uma experiência legal com banda. Já fazia os arranjos, porque, tipo assim, muito tempo convivendo com o pessoal da DCI, então ficava ligado de como é que fazia, de como é que funcionava, participando dos ensaios, essa coisa. A gente acaba pegando um know-how também, né? Então, dentro da banda Agnus, eu já começaram a cantar músicas minhas. Então, você já fez as suas primeiras composições também nessa época? Exatamente. Junto com o Cristiano também, inclusive, que é o meu grande parceiro de letra até hoje, assim. Entendeu? Então, acho que dali foi onde começou essa coisa. Depois a gente meio que se separou, eu e o Cristiano. Comecei a trabalhar em outras coisas e ele também. E lá para 2008 ele me convidou para entrar numa banda que ele já fazia parte, que é o LC9, né? Lucas 9, então conhecido como Lucas 9. Na época ele me disse que era, cara, vem cantar com a gente, vem tocar com a gente, tocar teclado. Olha, já não era bateria. Já não era bateria. Já é um avanço, né? Porque antes de você chegar na banda Lucas 9, você passou um bom tempo tocando bateria com a galera aí, não foi? Com certeza. Alessandra. Com certeza. Alessandra Rangel, né? Caraca, grande Alessandra amiga. Rangel. Beijão, nega. A Alessandra vai estar aqui também. Olha aí. Já marcamos com ela. Fala Daqui de uns mim. dias ela está aqui. Vai falar de mim aqui também, ela. Você Com vai ver. certeza, eu vou falar. Ela é minha. Eu vou puxar um assunto. Ela é minha irmã, nem ligo. E aí toquei com ela também durante um tempão mesmo. Toquei bateria com ela. Até quando eu entrei na banda foi um complicado para sair da banda dela para ficar tocando teclado no Lucas 9. Isso. Porque logo quando eu entrei, a gente foi gravar um single, né? A gente já tinha música própria e foi gravar um single no estúdio Jacaré. Ó o mexendo. A toca do Jacaré. Depois nada toca. Aí fomos gravar lá no Jacaré. E aí gravamos a primeira canção. E ele logo, dali da primeira canção, e cara, o som de vocês é top, hein? Muito legal. Vocês podiam gravar um disco. Aí eu falei, isso daí podia gravar um disco. Essa ideia. Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, grava o disco de vocês aqui, a gente faz um esquema em equipamento e tal, vocês compram equipamento aí pra mim e tal. Então dali a gente já negociou, já saiu de dentro do estúdio para gravar mais 9, entendeu? Que era para gravar o disco. E aí começou... E qual disco era? É o LC9, o primeiro disco, né? Intitulado LC9 mesmo, Lucas 9. E aí foi o primeiro disco da banda. Quando chegou lá pela quinta música, o vocalista teve outras prioridades na vida e tal, e resolveu deixar a gente seguir o barco. E eu já estava fazendo os backs, né? Estava fazendo back vocal, teclado e back vocal. E eu tive que assumir, porque 2 finais de semana para frente a gente já tinha programação e tinha que ter alguém para cantar. Tinha que ter alguém para cantar. Alguém tinha que cantar, né? E aí é que tá o grande lance, porque eu não sabia cantar e tocar violão, né? Entendeu? Até então minha experiência era com... Uma coisa ou outra. Era com teclado, né? Com teclado eu já cantava e tal. E na bateria também já cantava. Agora com violão na mão era meio estranho, porque eu tinha que olhar. Não era um instrumento que eu dominava assim, né? Meio que na osmose, assim. E aí, enfim, eu tive 2 semanas para poder aprender e entrar nessa onda. Então, tipo assim, me dedicar um pouco mais nessa área. O evento foi top, a gente conseguiu sair bem, eu tô vivo, né? E o patrocinador lá não puxou a orelha de vocês? Não, tremedeira, um suador danado. Até então não, né? Porque a gente não tinha feito shows assim, não tinha foto, só tinha música. E o meu time de voz era bem parecido com o do Dudu Vionnet. Dudu Vionnet. Um abraço, Dudu. Gente boa. Dudu. Dudu é o do Muttley? Do Muttley, exatamente. Exatamente. A gente tá falando entre famílias aqui, né, gente? Muttley. Vai contar a história. Vou contar. Quer contar? Conta você. Não, pode contar a história. Vai contar a história do Muttley. Então, cara, eu ganhei um cachorro. Você já sabe onde é que vai parar esse cachorro. Eu ganhei um cachorro que não cabia mais no apartamento de Dudu. Dudu me ligou e falou, cara, você não quer um cachorro, não? Fala qual era o cachorro. Calma aí, vou chegar lá. Eu ganhei um cachorro, eu comprei um cachorro e tal, eu tô criando ele lá em casa, mas ele começou a crescer e não cabe mais dentro do apartamento. Era um São Bernardo, cara. Era um boi, o bicho era um boi, bicho. Era um boi, mas ele era lindão, né? Ele segurava ele pelas patas, assim, ele ficava caminhando, cara, aqui assim, ó. Do chão, ele ficava aqui, eu ficava em pé com ele segurando aqui. E aí eu lembro que eu liguei pro Júnior, pro pai dele, falei, ó, ganhei um cachorro, é grande demais pro apartamento do rapaz e aqui pra casa também vai ser. Não serve, não. Eu ganhei, mas eu quero dar pra vocês de presente. Então, e aí, o que vocês acham? Não, traz pra cá. Aí levamos pra lá, todo mundo se apaixonou pelo cachorro.
E aí ficou com a gente lá. E aí a história do Mutley, quem canta melhor é o Júnior, mais tarde. Ficou 11 anos com a gente, aquele cachorro. Gostava do pão de queijo. Né? Gostava de tudo que desse pra ele comer, né? O negócio dele era comer e ir pra praia. Nunca vi um cachorro gostar tanto de praia também igual aquele. Já tava indo na praia, ele entrava dentro d'água. Figurão, Dudu Vionnet, não é isso? Pois é, exatamente. E aí, dali do estúdio Jacaré saiu o primeiro disco do Lucas 9, comigo tocando violão, inclusive, né? Fiz os teclados, fiz violão e fiz voz. E fez o back. Ai. O pessoal não deixou você tocar bateria também, não? O baterista tinha um baterista lá, graças a Deus. Não, tinha tudo. Na verdade, o Cristiano tocou guitarra, tinha um baixista, que é o Diego. Diego a gente chamava de filhão. E tinha o Renato Rezende. Renato Rezende era o nosso batera da época, né? E a gente tocou no Álvares Cabral, fez abertura pra uma galera. Pô, foi muito legal. Uma época muito boa. Aquela época lá, eu me lembro que o Emerson era o único roqueiro que tinha dread, né? Era, cara. Gente, Emerson, ele era um roqueiro de dread. O Dedé tem uma foto aí. Tem uma foto aí que já deu até um spoiler aqui agora. Pô. Dedé. Mas ele tem uma foto aí do... Não tem, não tem aquele... Aqui, ó os dreadzinhos. Aqui, ó. Aí, Judite. E pior é isso, né? Pior que nessa foto aqui, ele tá parecendo o Predador. Eu ia falar isso. Caraca, diminui, ele tá parecendo... Tira esse zoom aí, Dedé. Aqui, cara, deixa eu falar. Aí, beleza, para essa foto aí. Cristiano aqui, né? Cristiano aqui, ó. Gabriel Vicentini. Conhece Gabriel Vicentini? Hoje, do Dunamis. Eu lembro dele lá no estúdio. Produtor do Dunamis hoje. Fera demais, batera. Isso aí foi no Álvares, né? Isso aqui foi no Álvares Cabral. Isso aí já foi do segundo ou terceiro álbum esse aí já. Terceiro álbum já era o Sem Máscaras, eu imagino. Aí cantando rock and roll com dread. Cantando rock and roll de dread. Era o que tinha, né? Era o que tinha ainda, né? Colocou um dread, não gravou um reggae. Não gravou nenhum. Não gravou um reggae, gravou uns 3 CD de rock. Caramba, cara, vocês conseguiram as fotos, cara. Essa daí é boa pra gente poder relembrar, né? Relembrar a história, né? A gente tem que ilustrar a história, né? Essa aqui pelo menos não tem a data. Mas deve ter sido 2011 isso aí. Mas nessa época aí, qual era a faixa do CD que mais tocava nessa época? A faixa do CD era Me Diz, cara. Me Diz? Quer um pedacinho? Solta um pedacinho de Me Diz. Tem um violão aqui, gente. Ele vai puxar o violão aqui agora, aqui, ó. Ele falou que não estava conseguindo cantar e tocar violão, mas isso daí já tem muitos anos, né? Ó. Caramba, e o tom, que não era mais esse? Me diz se mais alguém faria isso tudo por você. Enviar o seu único filho pra morrer. Se isso é amor suficiente pra você, yeah. Me diz. Me diz. Quer que rasga? Vai! Me diz o que você vai ficar fazendo aí parado. Se você vai continuar sonhando acordado. Quem são seus amigos e seus parceiros? E quem é você, yeah? Me diz. Então falei, vai. Só faltou o dread agora. Se eu tivesse cabelo agora eu dava uma Só balançada. faltou o dread pra dar aquela balançada assim, ó. Coisa linda, cara. Pô, que época legal, cara. Que época legal. E essa música do Me Diz aí foi uma música que tocou nas rádios aqui do Espírito Santo, né? Rodou bastante essa música do Me Diz. Eu lembro. Foi mesmo. Eu lembro dessa época aí. Fez bastante barulho aqui na nossa região. Fez e fora também, né? A gente tinha uma parceria em São Paulo com o Marcelinho, que era um divulgador. Hoje ele trabalha na Sony. E aí a gente ia pra lá, pra São Paulo, passava final de semana fazendo rádios, cara. Muito legal. Me Diz foi um CD bem tocado, inclusive fora, né? Até hoje pinga uns negocinhos. Até hoje aparece um Me Diz aí. Aparece um pouquinho de Parece um pouquinho de Me Diz aí, um pouquinho de Me Diz na conta. Até hoje parece um pouquinho de Me Diz. Depois dessa, você pode trocar essa imagem aí, pode deixar nosso esqueminha lá. E senão, se a gente ficar nessa imagem aqui, o Emerson vai contar a história do Álvares, vai contar cara, quem abriu o show, vai contar todo mundo, vai contar da família que tava lá. Esse show aqui, gente. É muita história. Mas foi bagunça, esse negócio foi legal. Eu tava lá. Tá vendo? Eu tava lá. Eu era uma das pessoas lá na plateia, lá, escutando o Lucas 9. E aí, depois da banda Lucas 9, nessa época aí você já tinha o estúdio ou ainda não tinha o estúdio? Não. Aonde o Cristiano e o estúdio S2 começam a aparecer na sua carreira, na sua história? Então, na minha vida, o Cristiano apareceu quando eu tinha 21 anos. O Cristiano, você falou que foi lá atrás, na banda Agnus, né? Isso, que vocês começaram e tal, exato. Mas aonde entra o Cristiano agora como sócio no estúdio S2? E como que constrói essa ideia aí? Vou contar. Pra quem não sabe, o estúdio S2...
Fica aqui no centro de Vila Velha, né? Isso, centro de Vila Velha, perto do Marista. Perto do Marista. Pra quem não conhece aqui o estado do Espírito Santo, o Estúdio S2 é aquele estúdio que todo cantor aqui do Espírito Santo sonha em gravar uma música lá. Você pergunta assim, onde você quer gravar uma música? Não, lá no S2, é um estúdio que tem ali no centro de Vila Velha. Todo mundo fala. Por quê? Verdade. Porque conhece o trabalho do Emerson, conhece a história do S2. Então todo mundo carrega esse sonho. Inclusive eu já levei até gente lá que tem esse sonho também, para poder conversar, conhecer o espaço. E assim, é um espaço muito agradável. E para você que estiver ouvindo a gente aí nesse podcast, quiser procurar um lugar para fazer uma boa gravação, você quer gravar seu single ou a sua live session, fazer um negócio lá legal, pode procurar o Emerson Bruno aí no Estúdio S2. Estúdio S2. Tá? Agora vamos falar aqui agora Pindo mexendo. Plim, plim. É plim plim, né? Já pingou o dinheirinho, fez igual do Me Diz, né? Caiu o Me Diz na conta. Desse jeito. Agora vamos lá. Aonde entra o Cristiano agora Nessa como parte. sócio dessa história do Estúdio S2? Do Estúdio S2. Então, vou contar a história. Como você disse, né? Todo mundo tem um sonho, tinha, né? Todo artista, assim, artista capixaba ou cresceu por aqui fazendo música, já conhecia o estúdio. Se não conhece, precisa conhecer. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Eu visitei o Estúdio S2 com a Alessandra Rangel. A primeira vez que eu entrei no Estúdio S2 foi com a Alessandra. Ela queria gravar um disco antes ainda de eu entrar no Lucas 9. Tocando bateria e tal, ela foi lá fazer um orçamento. O estúdio era do Val Martins, foi fundado por ele, né? Pelo Val Martins. Eu vou até explicar isso, né? Porque o nome do estúdio é S2 e muita gente pensa que é S2 de coraçãozinho e tal. Coraçãozinho. Mas na época, foi fundado em 2000. Não, mas você pode falar que é coraçãozinho que a galera hoje gosta. Hoje eu falo, mas a verdade é que foi fundado por dois caras que começavam com S o nome. Simval, né, e Samuel. Samuel é da Rádio Trombetas hoje e Simval é o Val Martins, que era da banda Yahoo, tecladista da banda Yahoo, né, e tal, produtor musical, produziu a Xuxa e tal, tinha um Grammy. Então, quando eu entrei no Estúdio S2, a primeira coisa que eu vi lá com a Alessandra foi a mesa e o Grammy, cara, em cima, assim, um Grammy, sabe, um Grammy latino. Falei, cara, aquilo ali é importante, né, bicho, na vida de alguém. Cara, tem um Grammy latino, né? Tô no estúdio que o cara tem um Grammy. Tô no estúdio top, né? Aí eu me senti, gente, né? Tem um cafezinho? Eu achei que quando você chegar lá no estúdio, você já pede, então não dá mole, não. Então eu cheguei, ter um cafezinho, sentei lá e o cara contando a história, aquela coisa toda, fez o orçamento para Alessandra e eu olhei ali e fiz uma oração sincera a Deus, assim, falei, Senhor, não é inveja do meu coração, o Senhor me conhece, mas eu queria trabalhar com música, eu queria ter um lance parecido com esse, sabe? O Senhor sabe as músicas que o Senhor tem me dado, que naquela época a Agnes já tinha as músicas, já tinha umas coisinhas escritas e eu queria alguma coisinha assim, sabe? Não precisa ser de cara isso, não. Pode ser um computadorzinho, uma plaquinha primeiro, para eu poder aprender a mexer nas coisas. Enfim, mas pedi aquilo. Naquele momento Na verdade, você queria viver com música. Com música, eu queria viver de música. Quando eu entrei ali, eu vi aquilo tudo e pedi a Deus para eu viver de música. De verdade, mas foi uma oração tão sincera que eu não esqueço até hoje, né? E assim, pelas coisas que foram acontecendo no caminho, eu me lembro mais ainda, né? Cada dia o Senhor me faz lembrar da oração que eu fiz lá atrás. Então, ali foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. Depois, entrei na banda Lucas 9, né? O fluxo foi seguindo. A gente gravou o segundo... Não, a gente gravou um single, né? Conversamos com o Marquinho e o Mike, que na época eram os donos, os sócios do Estúdio S2, para a gente poder gravar 2 singles lá. Inclusive, esses singles seriam produzidos pelo Marcelo Pompeu, que produziu o DDG, depois da Guerra da Oficina G3, né? A gente tocava rock and roll e aquela coisa toda. Então a gente estava bem empolgado. Por quê? Porque uma música nossa tinha ido pro disco do Depois da Guerra. É aquela Tuas Mãos, né? Não faz eu cantar, não. Porque depois que o Mauro gravou, não dá pra cantar, não. Entendeu? Então, tipo assim, tinha ido pra lá e a gente tava empolgado. Falei assim, caraca, a música nossa foi pros caras. Os caras ganharam um Grammy Latino também, né? Com aquele álbum de rock. Produzido por esse cara, vamos produzir umas 2 músicas com ele. Vamos ver o que vai rolar. Né? E aí, como ele era de São Paulo, a gente não ia viajar com banda para São Paulo para poder gravar lá. Na época. Produziu à distância. Não, ele veio. Em vez de pagar 4 passagens, a gente pagou uma. Ele veio então... e aí a gente gravou no S2. A gente fez a captação no S2. E aí lá a gente conversou com o Marquinho e tal. E a gente já tinha ideia, porque a gente gastava muita grana com o negócio de ensaio. Toda semana tinha ensaio. A gente gastava uma grana enorme. E aí a ideia nossa era montar um estúdio de ensaio que nos desse a possibilidade de gravar nossas coisas. Então, ali dentro do estúdio, com o lance de parceria e tal, troquei uma ideia com o Marquinhos e com o Mike, a gente falou, cara, a gente quer montar um estúdio para ensaio e gravação, mas a gente não quer ser concorrente de vocês, porque a gente já está trabalhando.
Ó, Caramba. bateu, veio aqui, ó. Bateu aqui no coração, assim. Então a gente não quer ser concorrente de vocês e a gente quer abrir uma parceria. Quem sabe, de repente, não seria uma hora de um estúdio S2B, sabe? Onde que se faz ensaio, porque o estúdio não fazia ensaio, a gente faz ensaio no nosso estúdio e tal. O que vocês acham? Ah, mas como que seria parceria e tal? A gente pode entrar com o lugar, prepara tudo e vocês entram com o equipamento. E eles já tinham, na época tinha um caminhão que fazia externa, né? Gravação de DVD, essas coisas. Então tinha muito equipamento no estúdio na época. Eles gostaram da ideia. Não, vamos seguir sim, vamos fazer uma parceria, vamos fazer, depois a gente vê esse negócio de contrato, mas vocês já podem ir procurando lugar. Isso na gravação do CD Me Diz. Entendeu? Foi no Me Diz que o Pompeu então produziu? Foi. Mesmo esquema de Jacaré. Fez 2, depois fez o resto, né? Chegou lá, porque vocês não fazem o disco todo logo? Esse papo é assim, antigo, esse né? papo, negócio de gravar single, antigamente não funcionava, né? Esse papo a gente, é antigo, já. a gente queria implementar um single antigamente, mas não dava, não. O negócio dos caras era fazer disco A inteiro. gente tentava, vocês tentavam. A gente até tentava, cara. E aí, onde é que tava mesmo? Beleza. E aí falamos com ele, a gente faz o estúdio B e tal, sei que gostaram muito da ideia, a gente começou a procurar lugar. Quando a gente começou a procurar lugar, umas 2 semanas depois o Mike ligou. Falou, Emerson, eu preciso conversar com você e Cristiano. Eu falei, o que foi? A gente vou embora para os Estados Unidos de volta e vou vender minha parte do estúdio. Vocês não querem comprar, não? Aí eu, querer comprar é uma coisa, né? Daí, né? Aí daí, né? Daí o eu posso dinheiro, né? comprar daí. Aí o Cristiano foi mais ousado, né? O Cristiano, bora conversar. O Cristiano mais ousado, bora conversar e tal. A gente marcou um almoço. E aí chegou no almoço, o Mike levou toda a planilha, levou as coisas todas, chegou lá, começou a explicar as coisas e tal. Quando ele falou de valores e tal, eu falei, vou comer, né? Porque pelo menos Vou garantir o rango. pelo menos aproveitar a refeição aqui, porque esse valor aí já era. Fiquei com vida da banquete, né? Deixa eu aproveitar o rango aqui. Pelo menos Falei, com tem rango. sobremesa que já tiver para pedir. E aí a gente foi ali, cara, e o Cristiano perguntando, e eu falei, cortando meu bife, olhando pra cara dele, não pergunta não, pá, vambora. Bora comer e vamos embora. E tal. Então, tipo, depois o Mike saiu, a gente ficou lá. Aí o Cristiano falou, e aí, o que você achou? Eu falei, mano, não tem o que achou, né? A gente vai tirar da onde isso aí? Aí ele pegou e falou, mano, você tá comigo? Se tiver comigo, é uma resposta de Deus. A gente tá pedindo a Deus pra dar um estúdio pra gente, olha aí. Eu falei, mas não vai dar, não. Pensei eu, mas não vai dar, não. Ele falou, cara, você entra com trabalho, porque pela planilha que ele mostrou, as coisas meio que se pagam, assim, né? Eu falei, é meio, né? E o que nos pagar? Ele, não, vambora que eu garanto e tal. Eu falei, não, você garante, então já é outra história. E aí a gente foi, matando a pau, o trabalho foi entrando também, essas coisas. Então uma coisa foi puxando a outra. No meio do caminho já apareceu uma outra sala do lado para alugar, para aumentar. E o Cristiano também já meteu o pé, vambora aumentar esse negócio. Eu falei, eita, Jesus, maravilhoso. Aí foi ampliando, aí fez uma outra sala, né? Eu Fizemos lembro que uma outra sala, exatamente. Vocês chamavam de sala B, né? Mas que era sala A, né? Hoje virou assim, na verdade Era a gente... sala A, mas sala B... A gente construiu uma sala A porque ficou melhor do que a salinha que tinha, né? E deixou a sala que tinha como sala B porque levou os equipamentos mais top para lá. E a gente ficou com 2 salas ali no centro comercial. Né? Sala A e sala B do estúdio S2. Durante um bom tempo ficamos assim. E aí surgiu, né, cara, essa parceria minha com o Cristiano. Hoje a gente é sócio, né? Entregamos uma da sala na época da Dilma. Brincadeira. Teve que entregar uma das salas por causa dessa coisa toda do via digital, né? Parou o disco. Parou, diminuir um pouco, né? Mas as pessoas, eles tentam parar, mas não conseguem. Tem certas coisas que muda a forma de se vender, mas não acaba. Música é uma dessas coisas. Né? Exatamente. Você vai mudar a forma de você entregar. Você não vai entregar mais um CD aqui, daquele lá, o compact disc lá, para os outros lá ouvir. Mas se a sua música não estiver no Spotify também, ou no Deezer, ou em outra plataforma qualquer aí, não vai fluir também. Então você tem que gravar do mesmo jeito. Aí a gravação continuou do mesmo jeito. E o volume era maior, né, antigamente. Por mais que a pessoa tenha bons equipamentos em casa, nada se compara à gravação em um estúdio com alguém profissional fazendo a produção. Né? Isso aí é você que tá falando. Não, porque tem gente que defende uma tese, né, cara? Tem uns caras que defendem uma tese danada. Não, mas não tem comparação. Porque, por exemplo, você vai lá, vamos fazer aqui o podcast aqui que a gente tá fazendo. Você pode fazer numa outra sala qualquer. Você pode pegar 2 microfones, botar, mas você não vai ter um microfone que você tem aí, o microfone que eu tenho aqui, os equipamentos que a gente tem para captar. Verdade. Não vai ser igual. Verdade. Você vai conseguir fazer alguma coisa.
Mas você não vai conseguir fazer num alto padrão. A mesma coisa é um estúdio. É. Você consegue fazer alguma coisa? Eu consigo. Se eu pegar meu violão aqui, plugar ele aqui, botar meu celular na frente assim, ó, botar pra gravar, eu gravo aqui. E eu já vi, Eu gravo aqui, mas eu só já que vi aí- gente fazendo tá, uma mas- produção num aplicativo de celular, Aham. sabe? Que ficou Deu pra audível. entender, Audível, deu pra entender, deu pra exatamente, entender o que ele quis audível. dizer, mas só que aí pra você fazer E na comparar. qualidade aqui, aí você tem que procurar um espaço, procurar Exatamente. um estúdio e tal, capaz de te entregar aquilo que você precisa. É verdade. Mas e aí, o Lucas 9 parou nessa história toda ou ele continuou? Porque a compra do estúdio eu acho que tem muito a ver também com o Lucas 9, né? Tem. Que era meio que uma base pro Lucas 9 ter um lugar de ensaio, um lugar Isso. de gravação também, até pra vocês também economizar, que agora vocês não pagam mais gravação, né? Exatamente. Agora vocês gravam na faixa. É, exatamente. Então, na época, assim que a gente entrou no estúdio, a gente já fez mais um disco, que é o disco Sem Máscaras. A gente fez o Sem Aham. Máscaras. E aí a gente já fez lá, inaugurando, inclusive, a sala nova, né? A gente gravou dentro da sala nova e tal. E a gente gostava muito as nossas referências são referências americanas, do rock americano, assim. Então a gente tinha um amigo nosso lá dos Estados Unidos que sempre mixava as coisas pra gente e masterizava por causa do gosto, né? Do gosto dele, a forma dele fazer e tal, essa coisa toda. A gente tentava copiar aqui, mas não adianta, os caras... Ele né, já tem a manha, ele já os tem a caras manha. estão milhando na frente, essa coisa toda. Mas é legal porque a gente troca experiência, né? Eles não têm essa coisa de tipo assim, eu não vou te falar o que é que eu faço, não. Entendeu? Aham. Não, cara, aqui você faz isso e tal. Aí você, pô, é só isso. Saca? Então, tipo assim, a gente troca muita experiência, que é o John, cara. John Harrell, ele fez esse disco pra gente. Caraca, ficou top demais, assim. Apesar de ser um disco de rock, acaba que as guitarras não ficavam tão agressivas, assim. Ficava assim, né? Mas, né? Ficava assim, mas não ficava Ficava tanto. assim, mas não ficava tanto. Acabava ficando meio pop rock ali, uma coisinha meio na onda. Mas bem legal. Foi o primeiro disco que a gente fez lá dentro, assim. Depois a gente deu uma melhorada nele, acrescentou 2 músicas e virou um deluxe, né? Um disco 2 desse mesmo álbum. E aí, nesse meio tempo, os anos foram passando, chegou 2016. Em 2016, Deus me pediu um direcionamento, Deus me deu um direcionamento diferente, assim, para minha vida, né? Já tava um pouco mais congregacional, sabe? Deixando um pouco mais essas coisas de viagem, de corrida, de banda e essa coisa toda. E já estava me dedicando um pouco mais na igreja. E aí Deus me deu uma canção, se chama Outra Vez, não sei se você já Não, ouviu. essa aí você puxa aí. para Fala não sei sério. não, cara. Essa daí troca, Eu não consigo tocar, eu começo a chorar. divide uma época essa daí, pô. Essa eu começo a chorar, cara. Essa Então essa daí foi na época que você parou, então, entre aspas, você parou um pouco com o Lucas 9 e começou a focar mais numa carreira individual, algo individual. Essa canção, tipo, deu o final do expediente no estúdio e eu fiquei por lá. Eu lembro que eu fiquei de lá de 5h30 da tarde até 10 horas da noite. E já Aham. deixei a guia pronta dela, sabe? E ela fala... Quer ver? Acho que... Quantas vezes eu chorei por estar aqui e não mais te ouvir. Quantas vezes eu pensei no que foi que aconteceu pra se afastar de mim. Dedé arrebentou agora, hein? Então eu me lembrei do exato momento em que eu caí e pude perceber que o meu pecado me afastou de ti. Eu quero te ouvir outra vez. Preciso te ouvir outra vez. Aleluia. Perdoa, Pai, porque pequei. Me envolve, Deus, com teu amor. Vem falar comigo. Preciso te ouvir outra vez. Rapaz, E é isso. até a capela rolou aqui, né, bicho? Parei de tocar. E o André foi, o André é o mestre. O André jogou um molho em cima assim. Vou levar o André pra trabalhar comigo, pai. Pode levar a mim, já tá, ó. Aí já voltou. Eu já vi, já. Eu já me liguei já, tô aqui. Falei, rapaz, Jogou um molho. se eu continuo tocando, eu ia começar a chorar, aí já era.
Ah, tem isso daí? Assim, dedica na canção que você não chora. Então, tipo, rolou esse lance. Então, tipo assim, como a história é verdade, né? Você escreve uma coisa que você tá passando, por mais que você esteja na igreja e tal, essas coisas às vezes acontecem, né? E essa música aí foi uma música que fez diferença, né? Fez, é isso que eu vou te falar. Muita diferença. Fez muita diferença. Na vida de outras pessoas também, eu acompanhei alguma coisa disso daí no YouTube, fez diferença na sua vida também. Eu cheguei a ver no YouTube, uma menina fazendo uma ministração de dança, na igreja. Legal. Um grupo de dança na igreja cantando Outra Vez. Cara, né? foi muito legal essa canção. Porque a início, tipo assim, a princípio eu imaginei, falei, poxa, essa canção é mais baladinha, ela é mais congregacional. Não é uma música que vai caber na banda. Uhum. E eu tinha falado com o Cris, falei, cara, eu fiz uma música, mas eu acho que não vai rolar Lucas 9, não. Acho que dá pra tocar no rock and roll, não. Acho que já é o princípio de outra coisa já aí, que Deus está anunciando e tal. E ele ouviu, amou a canção também, falou, mano, não tem jeito, vamos botar as guitarrinhas aí, vamos fazer. Eu falei, então tá, vamos, cara. Vamos fazer caber? Vamos fazer caber. E aí rolou, cara, a canção. Quando a gente não fez nem videoclipe, a gente fez um lyric vídeo e lançou. E a gente deu uma leve impulsionada, sabe? Uma leve, quando eu digo leve impulsionada, é aquela impulsionada no vídeo que você dá normal pra ele dar uma estilingada, assim, de início. E, cara, aí não parava, os números não paravam, cara. Chegou a 10, a 5, 10, 15, 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil visualizações. E eu falei assim, meu Deus, que isso, cara? E, tipo, a gente não tinha tido acima de 400, né? E já tava beirando lá 400, 500. Eu falei, meu Deus, 600, um barão. Eu falei, quando bateu 1 milhão, eu falei, agora chegou em algum lugar. Falei, pelo amor de Deus. E tipo assim, a gente não tem grana para impulsionar isso tudo, né, cara? Exatamente. Não tinha grana para impulsionar aquilo tudo. Aí, pra minha maior surpresa, não parou no 1 milhão, né, mano? A música hoje, né? Claro, tem bastante tempo. Mas hoje ela estacionou lá nos 2.400, 2 milhões e 400. E aí, o mais interessante disso, Júnior, é exatamente o que você falou. Cara, era parar um tempo no canal para ficar respondendo o povo. Porque você via que não era só número, saca? Tipo, hoje em dia, né, tem jeito de fazer isso. Muito número, né? Coloca um número absurdo lá. Coloca um número absurdo lá na visualização e tal. Mas, mano, você parar e ficar um dia respondendo, todo um dia, mano. Eu começava de manhã e parava de tarde. E não dava conta. Não tinha mais coisa, não acabava. Não acabava as pessoas. Não acabava. Tipo assim, era muita história. Tipo, muita história mesmo. Cara, eu tava aqui, com essas coisas de Google, hoje a gente entende um pouco mais, né? Eu tava aqui lendo a Bíblia, em Lucas, de repente, quando eu abro o YouTube, aparece você, Lucas 9, né? Já era coisa do Google ali. Mas, tipo assim, já era, e, poxa, eu tô aqui chorando até agora, tava pensando nisso, naquilo outro, e, sabe, e esses testemunhos mexendo com a gente e tal, e eu falei, caramba, já era Deus falando comigo também alguma coisa, né? Falou, cara, essa música aí era sua só, pra você seguir. Porque eu já dei direcionamento aos meninos da banda em outra coisa, né? Todos os meninos trabalhavam com outra coisa, assim. Só eu trabalhava só com música, somente com música. Então, foi aí. Essa canção foi um divisor de tudo na minha vida. Assim, aí começou mais o Emerson Bruno agora solo. Apesar de nunca ser solo, né? Que eu te conheço, você vai sempre carregar os meninos para onde você for, né? É verdade. Vai todo mundo... Emerson Bruno solo, vai o Cristiano para tocar guitarra. Vai Dudu, vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. É Lucas 9 com outro nome. Agora mesmo, em novembro? Dia 9 de novembro tem um lançamento. O nome da canção é Onde Estão os Ungidos. É um rock and roll também. E aí... Tá todo mundo lá. E aí... No clipe tá todo mundo lá, mano. É isso aí. Vai tá todo mundo lá. Ou pelo menos uma boa parte. Continua a história pra gente. Depois do Outra Vez... Isso. Depois do Outra Vez eu compus mais umas 3 canções assim, direto. E deixei guardada. Não mostrei o Cris. Por causa dessa coisa, né? Eu falei, vou esperar um pouco. Esperei um pouco, depois mandava pro Cris, mano, ouve aí. E aí tem sempre aquela... Sempre tinha na banda isso. Eu escrevia, às vezes mandava para ele e via que a resposta não era o que você esperava. Tipo assim, cara, vou mandar essa música, o cara vai achar que a música é incrível, porque tá tocando muito no meu coração. Mandava a música para ele, aí ele, pô, é boa, cara. Legal a música, hein? Então a resposta era sempre essa, legal. Quando ele falava que era legal, eu guardava em outra pasta. Eu tava compondo, sim, coisas na vibe, né? Mas para deixar. E verdade, que Deus falava comigo, coisas que eu ouvia em ministrações, que Deus falava muito ao meu coração e tal. Em junho desse ano já,
Aham. em junho desse ano já, eu tive uma conversa definitiva, assim, com o meu pastor, o pastor Júlio Vinícius, da DNV, que foi também um grande suporte para mim, sabe? Todo mundo me falava, mas o grande medo que eu tinha, e eu acho que até como é que eu vou dizer, um paradigma, né? Porque quando a gente começa a vida tocando com banda, eu sempre achei muito feio, cara, o vocalista que larga a banda para seguir carreira solo. Eu achava isso meio covarde, né? Você abandonou os caras. O cara tem um microfone na mão, mano, ele fala o que ele quiser. E o povo vai atrás dele. Então, tipo assim, eu achava covardia isso, né? O cara tava ali, ele era o frontman, ele tava de frente sempre. Então, ele amanhã abriu um Instagram dele, com o nome dele solo, mano. Né? E, tipo assim, vamos colocar 40% da galera que segue a banda vai seguir o cara, se não mais, né? Tô falando 40% pra ser bonzinho. Entendeu? Então, tipo assim, eu achava isso, sempre achei. Mas o Cris, cara, quando eu comecei a fazer as canções, depois de um tempo que ele viu que ele estava ficando ocupado, o Cristiano, meu sócio, ele me ligava e falava, mano, faz o seu trabalho, segue o seu trabalho. O Lucas 9 não está tendo tempo para fazer, para te acompanhar no desenvolvimento. Você está me mostrando muita música, cara, e a gente não vai ter tempo para gravar, para parar aí com você para fazer. Faz o seu trabalho, cara, Deus vai te abençoar e tal. E eu, com medo, com esse paradigma na cabeça, com essa coisa dentro do coração. Até porque você contou aqui a história. O Cris está contigo já tem anos já. Então você ficava naquela assim, pô, posso fazer, o cara ficar chateado. Às vezes o cara tá mandando ir por educação. Tá falando, tipo assim, exatamente isso. Aquele tá vai isso, que a Jo fala comigo de manhã cedo. Vai. Você quer ir comprar pão? Vai. Você vai lá, não? Vai. Não, pode ir. Pode ir, vai. Então você fica sempre com aquela. Quando eu mostrei o pastor, as canções que eu tinha guardadas que eu digo em tese, porque eu guardei, mas eu continuei mexendo nos meus horários vagos. Então a canção já estava pronta. Sacou? Pronta para ser lançada. Tava assim, guardada, mas toda alterada já. Né? Tava linda, assim, porque é minha, né, mano? Deus me deu. Você sabia o que você ia fazer, Eu sabia, né? que, tipo assim, alguém ia ser tocado por aquela canção. Então eu continuei a produção. Já estava num pé de término, assim, já, quando eu mostrei a ele. E ele me deu uma palavra inclusive pastoral, que eu não... É real para vocês, assim. Agora eu vou abrir o jogo, assim. De frente com o Barretinho. Abrindo o jogo na real para vocês. Desde quando eu comecei a carreira, vamos colocar assim, a carreira no Lucas 9, a gente nunca teve um apoio pastoral. Real. Nosso pastor era... não vou falar nome, né? Porque já é antiético também. Mas a gente estava numa igreja em que a gente era terceira ou quarta banda, assim. Eram os meninos, Lucas 9. E a gente ensaiava na garagem da igreja. Entendeu? E a gente pedia coisas assim, em relação à mídia para conversar com alguém e tal. Cara, as portas se fechando, sabe? Inclusive as portas pastorais se fechando pra gente. Mas a gente não deixava se abater, porque a gente tinha no nosso coração ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ou o Lucas 9 mesmo, enviou curar os enfermos né? E aí partimos dali. Dali a gente já partiu e tal. Hoje em dia, o pastor me deu essa palavra. Falou, filho, vai, cara. Só vai que Deus está contando contigo, como ele sempre contou. E se ele não contar contigo, ele vai contar com quem? Entendeu? E aquilo ali foi mais uma, né? Porque Deus já vinha, nas entrelinhas, já vinha me dando... Já vinha te dando uns tabefes para você poder entrar no eixo, né? Entrar no eixo, mas você tentando te colocar no caminho. E eu, na minha teimosia, né? Achando que tipo, a coisa tinha que funcionar sempre com o Lucas 9, deveria ser com o Lucas 9, fiquei temando durante um bom tempo, assim. Um bom tempo mesmo. E aí agora não. Esse apoio veio me dar uma força, né? Uma força necessária. Parti em junho, lancei a primeira canção, que é a canção Tudo de Novo. Não foi a primeira canção que eu escrevi depois do Outra Vez, mas tinha tudo a ver, né, com a história, né? O nome da canção, Tudo de Novo, né? Tudo de Novo, para mim, significa exatamente isso. Quer levar ela? Um novo recomeço. Rapaz... Pode soltar ela aí, rapaz. Funciona, será? Então, vou cantar só o refrão, beleza? Então vamos lá, então, solta aí a canção Tudo de Novo, então, com Emerson Bruno. Ao vivo, hein? Rapaz, tudo aqui, rapaz, vamos lá, hein? Aqui vai funcionar. É agora, Dedé. É agora ou nunca? Beleza, então. Por você sou capaz de fazer tudo de novo. Meu amor é bem maior do que você possa imaginar.
para sempre estarei aqui. E essa daí toca aqui na Rede Ásia. Essa aí toca na Rede Ásia, aqui que a gente conhece a canção aí. Cara, então, essa canção, como eu disse pra você, né? Deus falava comigo e falou das últimas vezes, ele me levou, assim, a um correio. Viu? E é complicado de contar isso, sem chorar, né? Mas eu vou tentar. Ah, conta, rapaz. Se chorar, não tem problema não. A gente edita depois. E deixa só o choro. Duvido, se eu chorar aqui, alguém vai cortar. Aí, cara, o que acontece? Deus me levou num correio e me mostrava isso. Me mostrava o carteiro indo ao correio, pegando a remessa e saindo, sabe? E falava comigo, olha, tá vendo? Ele tá trabalhando, é um dia normal na vida dele. Você imagina se esse carteiro pudesse ir ali agora, pegasse essa remessa, né? Pegou a remessa de quem é devido, de quem é o patrão dele, e no caminho ele pegasse esses envelopes e falasse assim, essa aqui eu não vou entregar não, porque eu não gosto do envelope azul. Essa aqui também não vou entregar não, porque eu não gosto de amarelo. Vou entregar só essa aqui. E aí eu já entendi. Na hora que ele me falou isso, eu já entendi. Mas ele me explicou mais a fundo. Tá vendo? Assim é você. Eu tenho te dado cartas, eu tenho te mandado cartas para você entregar. Quanto antes você entregar, melhor. Entendeu? Porque se você não entregar, pode ser que aquela pessoa morra sem receber a mensagem que eu te mandei. Exato, então era a respeito das suas canções, a respeito de tudo aquilo que você estava falando aqui com a gente. Exatamente. Né? A questão da vibe ter mudado, né? Exato. Você explicou pra gente muito bem aqui que você vinha numa linha de rock, de pop rock, uma coisa mais pegada, e você vinha compondo aquela situação, aquela linha, mas chega no momento que Deus mudou as coisas. Mudou. Então, quando Deus muda as coisas, a gente simplesmente se adapta àquilo que Deus quer fazer, porque na verdade é o que era pra gente estar fazendo de verdade. Exatamente. Então a gente vai dizer, beleza, é isso aqui, então... Depois dessa experiência aí no Correio, você gravou essa música aí? Porque exatamente em relação a essa canção, eu também tinha medo. Porque é uma canção pessoal, né? É uma canção em primeira pessoa, como Jesus. É Jesus em primeira pessoa. Então eu fiquei imaginando assim, eu falei, rapaz... Eu vou gravar, eu vou cantar Jesus em primeira pessoa, meu irmão. Os teólogos vão cair de porrete em cima de mim, né? Os caras vão falar assim, como você está dizendo que o plano da salvação não é perfeito, então... As perguntas que vinham na minha cabeça sem ninguém fazer. Não é perfeito, então, o plano da salvação, porque Jesus teria que fazer tudo de novo. Sabe? E aí, na hora que eu pensava desse jeito, o pai me mandava falar, lê o que eu te mandei escrever, vê se não se explica. Sabe? A gente fica com medo de fazer, de dar passos novos. Né? Os passos novos são muito complexos. Inclusive, eu vou trazer depois num podcast aqui um rapaz que vai falar sobre isso aqui, sobre mindset. Olha aí. Meu amigo Marlon Dami. Já vou deixar até o jabá aqui do Marlon para quando ele vier. Quando ele vier aqui gravar o podcast, que vai ser exatamente sobre isso, sobre a nossa dificuldade de partir para algo novo. Que todo mundo tem essa dificuldade. Não é só você, eu também já tive essa dificuldade, já passei por esse momento também, igual todo mundo passa. O André, se não passou ainda um dia, vai passar. Todo mundo que está escutando a gente vai passar por esse momento um dia, que é a hora que você se encontra num cruzamento. Ou você se mantém fazendo aquilo que você está fazendo e continua com os mesmos resultados que você tem agora, ou você se arrisca fazendo alguma coisa nova para ter resultados diferentes. Verdade. Então, quando você se coloca nessa posição, ou você escolhe algo novo e você parte para uma coisa nova, você pode ver a sua ideia se ruir, porque se você não fizer, alguém vai fazer, alguma coisa vai acontecer. Verdade. A gente já trocou ideia várias vezes sobre empreendedorismo, algumas coisas já conversei com você, e no empreendedorismo funciona muito assim. Às vezes você tem uma ideia hoje, se você não pegar aquela sua ideia e colocar ela em prática, amanhã você vai sair na rua, vai encontrar uma lanchonete que vende a mesma coisa que você pensou em fazer. Nossa, eu tive essa ideia aqui antes desse cara. Pois é, mas aí uma ideia na sua cabeça não vale nada, né? E o que você ela tá só falando vale sendo colocada em prática. E o que você está falando é totalmente pertinente, porque eu já compus música e não gravei. E um mês depois eu ouvi a mesma letra em uma outra melodia. Tá vendo aí? Sabe? Então, às vezes, Deus queria dar uma mensagem para alguém, você não quis levar, você foi um carteiro insubordinado, ele passou a carta para outro. Exatamente. Ele passou a carta para outro. Mas é exatamente assim que funciona. É assim que funciona. A gente entende as coisas do reino, funcionam dessa forma. E nessa nova experiência aí, eu vi que você está fazendo parcerias, eu vi o Indigno, né? Isso, fiz Indigno. Indigno. Eu vi Indigno, eu vi... Teve uma outra parceria que você fez recentemente. Fiz aí. Indigno e fiz Teu é o Reino. Teu é o Reino. Indigno eu fiz com o pastor Tiago Farlon
né? Contar a história bem rapidinho, de como a gente se conheceu, pelo menos. Contar, bora. A gente, em junho desse ano, eu fui para Boninal, né? A gente foi para Boninal, na Bahia, Chapada Diamantina. A gente foi fazer missões, cara. Foi a conhecer as comunidades e levar um pouco de alento até os nossos missionários que estão lá, entendeu? A gente levou um som, levou uma coisa, fez um seminário lá, foi muito legal mesmo. Deus bradou naquele lugar. E o Tiago foi convidado do pastor, né? Amigo pessoal do meu pastor, o Vinícius. E aí eu conheci o Tiago Farlon, ministro no caminho, também. Né? No caminho ali na Kombi, era uma Kombi? Era um micro-ônibus. Micro-ônibus. Deu defeito algumas vezes. Eu tava acompanhando. Eu achei até que era Kombi, quando eu vi dando alto defeito, assim, que eu sou acostumado a andar em Kombi. Kombi é danada pra dar defeito. Mas acho que carro de missionário é assim, né, cara? Tem que dar um defeito pra poder podia ser fazer novo do jeito pausa, que né? Podia ser novo do jeito que foi. Deus queria mostrar muita coisa, gente. Uhum. A gente passou uma semana ali. Então, em uma semana, a gente criou um vínculo muito legal. E quando eu cheguei, a música estava pronta. Essa música já estava pronta para lançar. E ele falou, cara, eu vou te visitar lá em Vila de Marataízes, né? Eu vou te visitar em Vitória um dia. Eu falei, beleza. Eu ia gravar o videoclipe com uma banda lá dentro do estúdio e tal. Tava marcado, 2h da tarde. Olha isso, hein? Isso aqui é especial, quentinha. Ia gravar 2h da tarde lá dentro do estúdio, a banda. Essa canção, que já estava gravada com a minha voz, Indigno. Uhum. E aí, 1h a banda não foi. Os caras da banda, não vai dar, não sei o que lá. Eu falei, vou gravar sozinho. O cara do vídeo tá aqui, nós vamos gravar sozinho. Que é o Max, quero mandar um beijo também pro Max Fonseca, que é o cara que arrebenta nas artes e meus videoclipes também. Pegou essa parada junto com a gente pra fazer, né? Então tem que honrar. E aí, cara, o que acontece? 1h30 me chega o Falon lá no estúdio. Mano, vou dar uma passada aí agora, tô aqui pertinho. Falei, vem. Vem que você vai ver. Aí, cara, quando ele chegou lá, eu falei, cara, vou gravar um videoclipe agora. Ele, não, vai ser rapidinho. Eu falei, não, vai ser rapidinho não, cara. Por que você não grava comigo? Ele, como assim, cara? Ele tava com a esposa dele. Eu falei, cara, pô, você canta bem pra caramba, eu tô sabendo que você tem um chamado na sua vida e não sei o que e tal. E a gente conversou por ali, ele ficou meio assim, apreensivo. A esposa, aí ele falou assim, não, eu tenho que ir porque minha esposa tem que chegar a tal hora em tal lugar. Ela falou, não, se for pra você gravar, eu fico aqui. Eu falei, agora, papai. A esposa que colocou ele no clipe, então. Né? Inclusive, mano, vai ali, ajeita seu cabelo que o Max tá chegando pra gravar o videoclipe. Enquanto você grava a música, ele chega. Quando ele chegar, a gente já ajeita o local e faz o videoclipe. E foi assim, cara. Foi exatamente assim. Sabe, eu coloquei lá 2 microfones, a gente fez o videoclipe, nós dois cantando. Cara, foi coisa de Deus, assim, preparado para aquele momento, entendeu? Uhum. Falei, ouve a canção, vê se você se identifica. Ele gostou demais e tal. Falou, não, cara, linda canção. Falei, então pega a letra aqui e vamos cantar. Foi tremendo, mas foi. Falei, tá com medo? Vai com medo mesmo. Sabe, essas são as histórias, assim, porque por trás, às vezes, a gente só ouve a canção e não... Mas eu queria que você contasse uma outra história pra gente aqui, que essa Diga história aí, eu sei que você já contou um pedacinho dela no começo, porque quando você falou que você entrou no estúdio do Val Martins a primeira vez, você fez uma oração ao Senhor, e como é que foi mesmo a história? Pois é, eu queria trabalhar com música e pedi ao Senhor para que Ele me desse algo parecido com aquilo ali. Eu falei assim, o Senhor poderia me dar algo parecido, então, assim, para poder trabalhar. Então conta a história aí, que o Emerson tem um Grammy Latino aí, André. Você sabia disso aí? O Emerson tem um Grammy Latino lá também. Quando você entrar no estúdio S2, você vai ver lá nas prateleiras do S2 um Grammyzinho latino lá, pequenininho. É verdade. Pequenininho, desse tamanho assim, mais tamanho dessa TV. Cara, muito legal. Não, mas disso, conta aí essa história. Deus é um Deus de detalhes, né? Como a gente estava contando aqui no início. Tive essa oportunidade de entrar ali, fiz essa oração. Foi tão sincera que em 2016 o Anderson Freire gravou lá. Gravou pela, não sei nem qual vez que ele gravou, né? Porque ele grava lá no estúdio S2 desde a época de banda de Gion. Né? Ele já grava junto com os meninos e essa coisa toda. Em 2016 ele gravou um disco chamado Deus Não Te Rejeita. Deus Não Te Rejeita, que na verdade foi o primeiro disco que ele, ali, né, desses que a gente já fazia, foi o primeiro disco que ele não mixou e masterizou lá, fez no Rio de Janeiro. Então, o que eu fiz nesse disco? Captação de voz, né? Captação de voz e captação de back vocal, como técnico, né? Como técnico de áudio, como engenheiro de áudio. Só que o que acontece, cara? Eu já tinha feito isso também no Raridade. O Identidade o Marquinho fez, mas no Raridade eu tinha feito também. Tive uma época que ele veio e gravei voz e tal, essa coisa toda. Trabalho normal, né? Trabalho normal de técnico de engenharia de áudio. Ninguém é obrigado, real da real, ninguém é obrigado a colocar o nome do técnico de áudio atrás do CD e dar os créditos.
Isso é fato. Você gravou o disco lá, você não precisa colocar. Você coloca se você quiser. Para a academia do Grammy, isso conta. Né? Porque quem recebe, o cantor recebe um Grammy Latino, o produtor musical também recebe e os engenheiros de áudio, o pessoal que fez o áudio. O pessoal que gravou todo o áudio, todo mundo que mexeu no áudio, processou, recebe. A Apple deve ter um monte Se tiver com o nomezinho, não, se tiver com o nomezinho lá, né? A Apple deve ter um monte lá com esse processador tudo dela. E aí o que acontece? Cara, é incrível, incrível, porque quando Deus quer fazer, ele faz mesmo, né? Faz mesmo, de uma forma ou de outra. Então, aí o seu nomezinho tava lá e chegou pra você. O Stefano me ligou, o Stefano de Moraes, produtor daquele disco, me ligou e falou, mano, é capaz de chegar um Grammy pra você. Eu falei, não, mano, eu até vi que vocês ganharam. Parabéns pra você, já deu parabéns pro Anderson também, tá? Pro Adelson também tinha participado do disco. Mas, pô, pra mim não tem nada a ver, né, mano? Falou, não, tem sim, cara. Seu nome tá lá atrás do disco. Eu falei, sério? E eu não tinha nem visto, né? Porque já tava acostumado. já tava acostumado a não ter o nome. A não ter, não rolar, não darem o crédito. Então, aí eu fui lá olhar. E tava lá, né, atrás. O meu nome e o nome do Marquinho, que também participou da parada. E aí, o que aconteceu? Falou, não, ó, vai chegar um e-mail pra você e tal, dá uma procurada lá nos spam pra ver se já não chegou. E eu fui lá, quase que eu perdi. E eu fui lá, tava lá, mandei a parada lá pra academia do Grammy Latino. Caramba, muito legal. E depois de alguns dias chegou lá em casa a caixinha com o Grammy Latino, com o meu nomezinho e tal, né? Engenheiro de áudio, aquela coisa toda. E fiquei muito feliz, cara. Agradeci a Deus. Naquele momento que eu recebi a estatueta, que é um reconhecimento pelo seu trabalho, nada mais é do que isso, na verdade. É do alto calão, na verdade, assim, é uma coisa que a gente sonha, mas mesmo quando você atinge, né, você para analisar aquilo ali. Cara, é uma coisa cobiçada? É uma coisa muito cobiçada pelos músicos, pelos produtores, pelos cantores, mas nada mais é do que o reconhecimento do seu bom trabalho. Entendeu? Então, tipo, quando eu recebi aquilo, eu falei assim, caramba, isso tava naquela oração, cara, que eu fiz lá e tal. E aí eu vi como Deus é um Deus de detalhes, assim, sabe? Inclusive quando você olha alguma coisa e você pede, sabe? E ele tá presente ali, quando ele sente sinceridade em você, ele cuida desses detalhes, né? A lâmina de barbear que você gosta, às vezes você chega lá no supermercado e ela não tá em promoção. Assim, rapaz, como que isso aqui... Como isso aqui tá em promoção? Então, tipo assim, nessas pequenas coisas a gente vê Deus. Você Deus imagina é um Deus nas de grandes, detalhes, né? Exatamente. Então, essa é a história, na verdade, né? Não vou chorar, não adianta não, ficar me olhando. Não, mas eu tô só te olhando, tô só esperando você terminar de contar pra você me dar deixa pra eu... você me dá deixa pra eu mudar de assunto. Beleza, manda bala. Tamo junto. Porque, ó, além de ser uma música excepcional, o Emerson também é pai de família, tem a Mariana, tem a Mônica, tem a Ludmilla. A Ludmilla não tá mais aqui, mas ainda continua o vínculo, né? O vínculo continua. Como continua? Né? Eu tenho até a foto dele aí, que tá ele e a esposa dele. Jesus. Tem a foto dele com a esposa aí. Agora é a hora do recadinho do coração pra você mandar um abraço. Puxei a foto antiga. Mas não achei uma foto nova, não. Mas essa aí, você tem essa foto sua aí com barbicha. Ai, cara, que coisa boa. Barbicha tá preta aqui ainda, meu filho. Rapaz, isso aí é encontro de casais, né, cara? Caramba, que tempo bom. Minha nega, cara, é assim, meu apoio, né, mano? Meu apoio, meu tudo, meu start, meu impulsionamento, meu chão, meu ar, meu céu. É isso aí. Meu amor. Daqui a pouquinho vira música. Dá um papel aí, André. Não, daqui a pouco vai falando assim, daqui a pouco escreve uma canção aqui, já puxa o violão. Cara, eu posso dizer, cara, eu amo essa mulher do fundo do meu coração. É minha família, né, cara? A família, ela acaba sendo um apoio, porque eu lembro de você, da Mônica, essa história toda. A Mônica sempre tá com você desde o começo das coisas todas, ela tá sempre ali te apoiando, desde o começo, te dando um suporte naquilo que você precisa, te incentivando também a continuar, porque a gente sabe que essa carreira e essa questão de mexer com música, de trabalhar com música, é uma coisa que oscila muito, né? Às vezes você pode ter alguma coisa, depois você pode não ter alguma coisa. Tem esse ciclo, assim, exatamente. que você vai passando por essas fases e quando a fase chega na parte da como diz a Bíblia, né? Quando chega nas vacas magras. Quando tá na vaca gorda, quando tá na vaca magra, fica mais difícil. Quando tá na vaca gorda, todo mundo quer. Né? Na vaca gorda é mole, mas na vaca gorda tem amigo pra caramba. Nas vacas magras, o negócio começa a apertar um pouquinho. Mas aí a esposa estando com a gente, a família estando com a gente, dá um suporte, né? Cara, tem foto antes dela, né?
E aí você vê como eu era muito mais feio do que eu sou hoje. Então, tipo assim, tem a pessoa que te direciona, né, cara? De verdade, assim. Tem a pessoa que Deus usa para te colocar num caminho legal. Você gosta de trabalhar com música, é isso que você quer. Suporte, que você falou, é um suporte, mano. Essa mulher, bicho, essa mulher é um suporte mesmo na minha vida, assim. Porque a gente trabalha com música, igual você disse. Tem hora que zera, né? Zero Tem a hora conta. que zera a conta, mano. Tem hora que zera a conta. E o suporte familiar, o suporte que essa mulher me dá, inclusive psicológico, cara, é coisa de outro mundo, entendeu? Então, mas tipo, é assim mesmo, a conta da gente aí nós vamos entrar no outro assunto, papo empreendedor. Papo empreendedor é assim mesmo, zera a conta, mas quando tá zerando a conta é porque Deus já tá provendo alguma coisa. Você é cristão e você serve mesmo ao Senhor, quando estiver zerando, você acredita e agradece, meu irmão. É verdade. E quando zera é porque vem uma provisão Vem grande. coisa nova, né? É porque vem provisão grande. Aí aquela provisão que vem enche É o pra seu, encher. é pra encher o celeiro. É pra encher o Então, celeiro. como é que vai Tem encher que o celeiro? esvaziar. Ei, aí, ó. Tá Já certo. tem gente lá atrás que já entendeu o rolo. Pega aí, eu vou repetir Tem pra gente você. lá atrás que já entendeu. Vou repetir pra você que não pegou. Tem irmão lá atrás que tá dando glória já. Já é igual o pastor. Já era pra você estar dando glória aí, já tem uns Há 20 muito minutos. tempo. Legal, cara. Mas é assim mesmo que acontece na nossa vida de empreendedorismo. E na sua vida lá como empreendedor no Estúdio S2, eu acredito que acontece também coisas parecidas com isso. Verdade, verdade. Com certeza. Com certeza. Acho que. E igual outro dia eu também recebi uma pergunta naquelas caixinhas que a gente abre, desse jeito. Mas como é que como é que a gente faz? Olha só. Como é que a gente faz financeiramente pra gente viver de música? Falei, cara, a pergunta tá meio misturada, mas eu vou te responder da forma com que eu aprendi. Sabe? Educação financeira não se ensina na escola. Deveria. Porque se ensinasse na escola, a gente teria uma cultura. base, teria uma base a gente teria melhor uma agora. cultura de saber o que fazer com o dinheiro, de saber empreender, de saber guardar um tiquinho, não gastar tudo e tal. Essa coisa toda. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, já tem bastante tempo que não é assim. Falei, então isso não se ensina na escola. Mas é uma coisa que deveria ter. E se não tem, a gente tem que buscar. Porque em qualquer área, não só na música, em qualquer área é difícil. É difícil. Porque não é uma coisa que você vem aprendendo de berço. Tem pais, né, que já tem essa coisa, já sabe disso, que já vem direcionando seu filho. Eu, por exemplo, tipo assim, você, por exemplo, que já sabe disso, que a gente já passou por uma boa dificuldade por não ter essa instrução desde pequeno. Aí você vai conduzir o seu filho no caminho e tal, você vai Exatamente. ensinando, Você já traz você ele vai aqui. trazendo ele para malemolência. Exatamente. Mas aí eu falei com ele, falei em qualquer área, né? Você me perguntou na área da música, mas em qualquer área eu te indico, cara, buscar instrução de educação financeira, em livros, em vídeos, numa galera que sabe mexer com dinheiro, porque você vai ganhar. Para ganhar é uma coisa, agora para gastar... Administrar é outra história, exatamente. é outra história. Eu lembro lá que você tinha umas planilhas bonitas, lá que você administrava as coisas lá. Não, fazer planilha era você. Planilha igual você não tem como não. Ai. É isso aí, meu primo. Rapaz, Então foi é um isso. prazer. Que isso, prazer ter prazer todo você meu. aqui no nosso espaço, para a gente conversar um pouco. E eu queria deixar aberto aqui também, para você poder falar um pouco também do Estúdio S2, falar um pouco do Emerson Bruno. Se alguém estiver escutando a gente agora, ou estiver vendo a gente no YouTube, quiser chamar o Emerson Bruno para ir cantar lá na minha igreja, para cantar essa canção outra vez, para cantar Indigno, para cantar Tudo Novo, para cantar Me Diz. Para cantar Me Diz. Como é que faz? Como é que a pessoa encontra você? Onde é que... Então, cara, tem as redes, né? É mais fácil, né? As redes sociais. Meu nome lá na rede social, no Instagram, tá Emerson Bruno _o, porque tem muito Emerson Bruno, né? Tem até um professor de economia, muito mais... Então, tipo assim, Emerson Bruno _o, meu telefone. Vou deixar meu telefone também, caso alguém queira, o WhatsApp, essas coisas todas, a gente também não tem mistério. É o mesmo telefone do estúdio, quiser falar alguma coisa de lá. 027 992 54 4339. 027 992 54 4339. E aí fica aberto aí, fica tranquilão, é tudo nosso, beleza? É isso aí, meu irmão. YouTube, se você quiser olhar o vídeo lá, o resultado das coisas, Emerson Bruno, Estúdio S2. Colocou Emerson Bruno, Estúdio S2, tá lá. E a gente vai nóis. colocar todos os links também disso daí aqui embaixo nesse vídeo que a gente vai subir. Não, claro Agora? que a gente vai colocar no YouTube. André No YouTube a gente sinistro, vai né? colocar os links tudo aqui, vai colocar tudo e o negócio vai arrebentar. Beleza, André é cara. fera, André é mágico. Falou, meu irmão, ó. Valeu, meu pai. Um abração, até a próxima. Obrigadão. Deus abençoe.